pegou fogo. Ninguém nem sabe ainda, não postei um vídeo. Aquela casa que eu fui com a Laura? Sim. É uma história muito louca que aconteceu, e eu tenho as fotos aqui, porque nós moramos do lado de um pasto. Nós somos a última casa de um condomínio que fica cercado por fazenda. E na época da seca, aqui é muito, né, vários lugares queima, e o pasto queimou. Só que a nossa casa onde a gente mora é muito antiga, e é só um alambrado que divide. Então ali, um alambrado, e o mato estava alto, seco, chegando até a beirada do alambrado. E a nossa cozinha fica no fundo, então tinham 2 botijões de gás cheio a 1 metro de distância do alambrado. Porque é o fundo da cozinha. É aquelas casas antigas que colocava no fundo da cozinha. E aí o fogo veio descendo, eram umas 9 horas da noite, nossos cachorros latiam muito, mas a gente, não deve ser nada. Quando nós vimos, já tinha aquele paredão vermelho, já chegando perto da casa. E aí eu tenho 3 galinhas que já estavam no fumaça lá no fundo do quintal. Eu falei, salva minhas galinhas, chorei e tal. O Samuel, deixa as galinhas, graças a Deus. Graças a Deus. As galinhas lá. Aí eu comecei a chorar as galinhas, não. Aí entraram as vizinhas, né? Porque todo mundo sabia que uma das casas mais perigosas de queimar ali no condomínio era nossa. Então os vizinhos vieram correndo, cada um pegou uma galinha, eu peguei o papagaio, aí a gata sumiu, mas enfim, a gente foi tirando as coisas dali. Aí eu também perguntei pra Deus, se todas as coisas cooperam para o bem, por que a minha casa quase pegou fogo? Só que depois que eu vi, aí eu falei assim, aí entrou uma vizinha e falou assim, e nessa hora caiu a ficha, pega o que é mais importante. Aí eu comecei a chorar, falei, o que é mais importante? Minha mãe acabou de falecer, eu trouxe tudo que é mais importante da nossa casa pra cá, o álbum de casamento, tudo. Toda a minha história tá dentro dessa casa. Eu nem pensei no que a gente tinha adquirido, até porque a gente casou na pandemia, eu fui assim adquirindo as coisas, um enxoval tudo trocado, sem combinar. Eu não estava pensando nas coisas que eu tinha, eu estava pensando nas coisas que eram valorosas para mim. O Samuel salvou o violino dele, e eu salvei o anel da amizade meu da minha mãe e a minha aliança que o Samuel deu no pedido de noivado. Eram as 2 coisas importantes, estavam aqui no meu dedo, eu falei, tô pronta, vou sair, mas chorando, né? Porque não tinha tempo também. Até que senti no coração, volta lá no fundo da sua casa e olha porque todo mundo gritando, sai daí. E nisso, o bombeiro, aquele caminhão gigante, já estava na frente da minha casa, porque todo mundo que estava na rua via uma chama gigante que passava, você sabe que muro de condomínio é gigante, passava o muro. Então eles olhavam assim, daqui de fora, da casa dessa moça e desse rapaz, esses jovenzinhos que moram nessa casa, tá desse tamanho, lá dentro já pegou fogo, porque lá dentro nem tem muro. E aí foi quando tudo passou e a gente ficou olhando de longe aquela chama gigante, porque a gente teve que sair da casa, e pensando, será que vai pegar fogo a minha casa? Será que eu vou perder tudo? Que dificuldade, a gente acabou de casar. E aí foi quando Deus falou assim, começa a agradecer. Eu falei, o senhor tá de brincadeira, isso aqui deve ser minha mente em parafuso, né? Começa a agradecer. Aí eu comecei a cantar uma música antiga. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer. E eu tossindo assim, porque a fumaça estava grande, meus cachorros tudo correndo louco para salvar os cachorros, porque os cachorros estavam tudo intoxicados, correndo, respirando o ar da praça, do condomínio, porque não dava para ficar lá. E eu falei, Senhor, o que o Senhor quer me falar? E eu lembro que no outro dia de madrugada, no outro dia, aí nós dormimos na casa da minha sogra, a casa não tinha como entrar, muita fumaça, muita fuligem, dormimos na casa da minha sogra, no outro dia nós voltamos cedo, e realmente a casa não tinha pego fogo. E a gente dormiu aquela noite na casa e de madrugada, 3, 4 horas da manhã mais ou menos, umas 4 da manhã, eu acordei de repente. E algo dentro de mim, e meu cérebro não estava pronto com nada, porque eu estava dormindo. Então você sabe quando Deus fala com você. E ele falou assim, você não entendeu. Não, porque às vezes você é lerdo, Deus te dá um sinal, você tem que escrever no outdoor para você entender. Ele falou, você não entendeu o testemunho, você não entendeu o que eu fiz por você. Quando amanhecer, você pega uma escada, pula do outro lado e vai ver.
E aí eu tenho até uma foto aqui engraçada que eu tô encapuzada, porque eu tentei passar e aquelas abelhas que colam no cabelo, eu falei... Salará, eles chamam de... Não, tudo impedindo. É a primeira vez que eu tentei, eu não conseguia, já tá aí tudo, a menina que trabalha lá comigo arrancando com pente. Ela falou, não vai não. Eu falei, não, eu vou. Deus mandou eu ir. Ela, meu pai, ela doida. E eu fui. Cara, eu fiquei assim, impressionada. O fogo veio descendo da fazenda, lambendo o muro de todo mundo. Chegou no meio do meu quintal, a poucos metros do nosso botijão de gás. Ele parou, fez um risco, assim, ó, um risco. Como se tivesse um muro certinho, e eu tenho a foto. E ele deu a volta, fez um quadrado, assim, ó, e quando passou, questão de 2, 3 metros depois dos nossos botijões, ele voltou pro muro. Por isso que o pessoal lá fora via o fogo. Via o fogo. Aí eu comecei a chorar. Eu falei, cara, rolou uma parada aqui. Aí ele falou, é que às vezes o fogo queima, mas às vezes ele não deixa ele te queimar. E aí eu entendi Romanos, que fala, todas as coisas cooperam. Não significa que a alegria, tudo vai fazer eu me dar bem. Não. As minhas tristezas vai cooperar também para o meu crescimento. Então, quando ele fala todas as coisas que acontecerem na sua vida, todas as coisas que chegarem na sua vida, elas vão cooperar para o seu bem. Então, eu depois que perdi a minha mãe, eu entendi a diferença de herança e de legado. E você só entende isso quando alguém morre. Quando o seu pai e a sua mãe morrem, quem é que vem, que é a sua paternidade, quem corresponde a isso em você. E eu acredito, e Deus me falou sobre muito a herança de Jesus, que ele precisava morrer para a gente ter uma herança. E a diferença, inclusive, de herança e de legado é aquele que houve um testamento e alguém especificou, ó, isso aqui eu deixo para fulano. Se não houve um testamento, a herança é para o que é mais próximo. Então, eu hoje não tenho herança da minha mãe. Minha mãe era uma pessoa simples. A casa dela está financiada. Mas eu tenho o legado da minha mãe. Então, eu acredito que quando Jesus... Deus queria o tempo todo nos dar uma herança. Uma herança. A gente vê isso na Bíblia. Um Deus que é abençoador, que é rico, que quer nos abençoar. Mas a gente precisava do legado de Jesus. E ele, quando ele morreu, o legado dele foi muito mais poderoso do que o curto tempo de vida dele. Então eu acho que essa questão da vida e da morte, elas estão totalmente ligadas. Porque quando a gente fala de Natal, a gente fala muito sobre o nascimento de Jesus. Mas a gente tem que coroar a história com a morte. Por mais que não seja o momento que a gente feliz, na felicidade ninguém quer falar da morte. Mas é muito importante para entender por que Jesus morreu, é entender por que ele veio para...